Giuseppe Petrelli, 1876 a 1957. Ministro batista, fundador da Igreja Pentecostal e teólogo, advogado e jornalista. Giuseppe Petrelli nasceu em 27 de dezembro de 1876 em Noepoli, província Potessa, Basilicata, Itália, o terceiro dos 4 filhos de Pasquale Petrelli e Egidia Santomartino. Nascido com uma doença grave, sua mãe orou para que o Senhor o curasse, assim ela iria consagrar seu filho a serviço do Senhor. Suas orações foram atendidas. Infelizmente, ela nunca chegou a ver o cumprimento de suas orações, pois Egidia morreu quando ele tinha apenas 12 anos. A família mais ampla de Petrelli era uma família católica romana bastante rica com conexões aristocráticas distantes. Quando seu pai se casou novamente, a irmã mais nova de Petrelli, Maria Estela Filomena, foi enviada para um convento por sua madrasta. Petrelli casou-se em 1895 com Lúcia, mas a tragédia continuou a persegui-lo. Em um ano, sua esposa faleceu, dando à luz um filho que não sobreviveu. Petrelli começou a estudar direito aos 18 anos. Ele se matriculou em 1897 e começou a exercer a advocacia, ao mesmo tempo em que escrevia como jornalista para um dos maiores jornais da Itália, Il Corriere di Napoli. Em 1899, casou-se novamente em Nápoles, com Isabella Panzardi, com quem teve 2 filhas, Lúcia e Cândida, ambas bifalecidas precocemente, uma delas de doença cardíaca. Em 1905, Petrelli voltava de um processo judicial que o deixou perturbado com o que considerava uma injustiça e passou por uma igreja batista com as portas abertas. Ele ouviu um sermão sendo pregado em italiano por um velho pastor escocês repetindo as palavras: Jesus é a ressurreição e a vida. Papengrauff relatou a perturbação da mente de Petrelli quanto à corrupção que ele havia experimentado no sistema jurídico italiano. Um autor sugere que Petrelli doou sua riqueza e decidiu servir a Cristo sozinho. Mais tarde, no mesmo ano, ele partiu do porto de Nápoles a bordo do Ligúria, chegando à cidade de Nova York em 29 de setembro de 1905. Em 1906, ele aceitou o copastorado com Agostino da Sori, em uma das maiores igrejas batistas do país, uma congregação ítalo-americana na época. Conhecido como Marina Temple. Sua esposa se juntou a ele em Nova York no mesmo ano. Foi uma posição que lhe deu um perfil significativo na comunidade italiana de Nova York. Em 1912, ele foi convidado para ensinar história italiana na Universidade de Oldgate. No ano anterior, ele teve problemas de saúde, quando teve um ataque de paralisia repentina. Por meio de 3 dias de oração, ele sentiu que Deus o curou, uma experiência que reforçou sua fé, sentindo que sua missão era usar seus recursos para levar a palavra de Deus para todo o mundo. No mesmo ano, voltou à Itália para visitar familiares, entre outras visitas hospedando-se no convento onde sua irmã se tornara superiora. Há algumas evidências de que ela voltou para o Zewa com ele. Após 10 anos na Igreja Batista, incluindo 8 anos no ministério pastoral, em 1915 Petrelli foi batizado no Espírito na sala de estar de sua residência após a oração de um pentecostal sueco, e em 1916 ingressou no ministério pentecostal. Embora nunca tenha aceitado o pastorado de uma igreja pentecostal, por algum tempo ele carregou credenciais ministeriais da Assembleia de Deus, uma abordagem comum para sua proteção durante a guerra, como ministros pentecostais independentes, a maioria dos quais eram pacifistas.
Ministrou entre as congregações pentecostais nos Estados Unidos e Canadá, e em 1918, tendo sido naturalizado em 1911, solicitou um passaporte para trabalhar entre as igrejas da Congregação Cristã na Argentina, Vila Devoto e Buenos Aires. No caminho foi visitar seu irmão, Leonardo, que havia migrado para a Bahia, no Brasil. Entre 1920 e 1921, Petrelli serviu como missionário para imigrantes italianos na Argentina e no Brasil, estabelecendo presbíteros e fundando várias igrejas na região do Cone Sul. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele começou a oferecer estudos bíblicos noturnos semanais em Belleville e Jersey City, Nova Jersey. Petrelli estava entre os membros fundadores da Igreja Cristã da América do Norte, estabelecida em 1927 na Igreja de Niagara Falls, pastorada por Massimiliano Tozetto, sendo um esforço para consolidar as congregações pentecostais italianas nos Estados Unidos. Embora originalmente resistisse às tentativas de organizar as igrejas, Petrelli viu que o futuro do movimento dependia de uma estrutura melhorada e prometeu seu apoio às sugestões de Tozetto para consolidar as igrejas. Em 1930, ele morava em Corona, Califórnia, onde ajudava a estabelecer o CCNA entre os italianos da região. Petrelli foi um pensador cujos ensinamentos foram adotados pelo Partido Liberdade, uma facção que discordava do corpo principal das igrejas pentecostais italianas sobre a notória questão do sangue. Petrelli favoreceu uma interpretação não literal, alegórica, da censura do Concílio de Jerusalém aos produtos derivados do sangue, Atos capítulo 15, versos 28 e 29, sustentando que a ordem de abster-se era particular da composição étnica da Palestina do primeiro século, implicando discrição para os crentes de hoje. Em 1930, Petrelli defendeu a posição da Libertà na obra, Frei Due Testamenti, entre os dois testamentos, sustentando que as restrições do concílio visavam moderar a comunhão à mesa entre os respectivos cristãos judeus e gentios. Enquanto a linha principal dos pentecostais italianos, os abstêmios, se opunha ao consumo de derivados de sangue que apareciam na dieta italiana em itens como linguiça de sangue, sanguinátio, Petrelli permitia a prática desde que não representasse uma pedra de tropeço para os companheiros cristãos. De 1929 a 1931, Petrelli fundou e escreveu para a revista mensal Il Re di El Regno, O Rei e o Reino, mais tarde, Il Regno di Dio, distribuída em inglês e italiano. Além disso, ele contribuiu para uma revista trimestral inglesa distribuída nos Estados Unidos e, de 1945 a 1948, para a revista mensal bilíngue La Differenza, A Diferença. Ele continuou apresentando os estudos bíblicos noturnos semanais até a década de 1940. Durante os anos da guerra, realizou uma série na terça-feira à noite sobre o livro de Atos, no qual foi transcrita por Joseph Garipa e distribuída aos ex-membros do estudo que partiram para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Essas lições foram posteriormente compiladas em forma de livro como Atos dos Apóstolos, Lições de Terça à Noite, 1995. Um dos principais teólogos do movimento pentecostal italiano, Petrelli é creditado com mais de 20 livros, incluindo Simon Pietro, 1911, e Il Figliuolo dell'Uomo, O Filho do Homem, 1930, Lo Espírito Santo, 1938, publicado em inglês em 1953 sob o título Heaven World, Book 1, The Holy Spirit, The Redeemer, 1947, The Chart, The Invisible, 1947, publicado em italiano, La Chiesa, La Invisibile, em 1952, In His, 1954,
e da escuridão à luz 1957. Possivelmente tão grande ou maior que sua obra publicada foi a vasta correspondência epistolar que ele manteve com amigos e crentes em todo o mundo, particularmente no mundo protestante italiano. A esposa de Petrelli, Isabella Panzardi, faleceu em 1947. Com o falecimento dela, ele foi morar com um amigo em Belleville, Reve, Giuseppe Grinelli, com quem pregou por alguns anos, e com quem ele e Isabella moraram por algum tempo. Ele viveu com Grinelli e sua esposa Laura durante toda a sua vida. Durante a década de 1950, muitos de seus sermões foram gravados e transcritos. Na Itália, eles foram distribuídos por Aida Shalve através de uma continuação de I.L. Renho de Dio intitulada I.L. Granel de Senap, cujas cópias circularam por meio de links da comunidade italiana em todo o mundo. Um seguidor de Petrelli em Santa Fe, Argentina, Domingo Marino, assumiu a responsabilidade de traduzir várias obras de Petrelli para o espanhol. Petrelli morreu em Belleville em 13 de fevereiro de 1957.